Alê, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor, Ele possa te alcançar neste dia e que o Senhor possa te proporcionar um dia de paz, de alegria, de vitória, debaixo da presença dEle. Quero deixar uma pequena reflexão deste dia de hoje para a sua vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. O quanto você acha que é amado? Ou você se sente amado por alguém? Provavelmente a sua resposta é que sim. Mas eu quero falar de um amor que está acima de todos os amores. Um amor que vai além de um amor fraterno. Um amor que é capaz de ser maior do que o amor de mãe. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele amou o mundo, e quando se fala o mundo, está se referindo a nós, as pessoas existentes nele, que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele não só demonstrou em enviar o seu Filho Jesus a este mundo, um ato de amor, como realmente Ele tem um amor muito grande pelas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o velho homem, ele pecou, houve um declínio, quando Adão, juntamente com Eva, desobedeceu a ordenança de Deus ali no Jardim do Éden, quando o Senhor falou que eles poderiam comer de todos os frutos que estavam ali naquele jardim, e deu a ordenança que aquela árvore que estava no meio do jardim, eles não deveriam comer. E sendo ludibriados, sendo persuadido pela serpente, a Eva, assim, no seu momento de fragilidade, foi convencida a participar do fruto e, consequentemente, ela compactuou com Adão, e Adão, ele poderia ter se recusado, mas ele aceitou também. Então ele não foi inocente, aceitou o fruto, podemos se dizer, o fruto da desobediência. E por meio da desobediência, Deus o expulsaram do Jardim do Éden. Então o velho homem, o primeiro homem, pecou, e destituído estava ou ficou da glória de Deus. Ou seja, perdeu a prioridade no que diz respeito ao jardim, a estar no jardim. Deus o expulsou de lá. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor colocou um anjo sobre a entrada do jardim para que o impedisse de entrar, ou o impedisse de entrar, sabe? E aí, por conta disso, da desobediência do primeiro homem, do primeiro casal criado por Deus, veio as consequências do pecado sobre a humanidade, a qual isso nos cerca até os dias de hoje. Mas Deus, Ele enviou seu Filho amado a este mundo para nos resgatar da velha condenação, ou da condenação causada por o primeiro casal que foi criado. E o Senhor, Ele veio a este plano terreno, nasceu de uma virgem, concedida pelo Espírito Santo, habitou entre os homens, sentiu as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas paixões, mas em tudo isso Ele não pecou. Jesus não pecou. E servindo por expiação
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele levou sobre si os nossos pecados, sabe? As nossas falhas, as nossas iniquidades e transgressões. Jesus levou sobre si ali na cruz do Calvário. Então o amor de Deus pelas nossas vidas é muito grande. Você sendo pai, você sendo mãe, eu também não teria condição alguma de oferecer um filho meu em sacrifício de qualquer uma outra pessoa. Mas Deus, ele ofereceu seu filho para resgatar uma humanidade perdida. E hoje eu, você, nós temos a oportunidade e a liberdade de entrarmos na presença de Deus sem restrição alguma. O véu do tempo se rasgou. Glória. E o Senhor nos deu a oportunidade de vida eterna, de salvação. E eu quero que você reflita neste momento. Eu quero que você se autoanalisa, sabe? Eu quero que você traz assim uma reflexão sobre a sua vida. O que você está fazendo para merecer a salvação? Eu falo merecer em uma forma figurativa, porque de nós mesmos nós não merecíamos. Foi por amor, foi preço de sangue. Jesus, ele se dispôs a morrer na cruz do Calvário sem nós mesmos merecermos. O preço foi pago, foi preço de cruz. E o que precisamos simplesmente é aceitar o Senhor Jesus, fazer uma entrega por completa, abrir o nosso ser, o nosso coração e falar: Senhor, entra na minha vida, muda o meu caráter, muda o meu conceito, traz sobre a minha vida uma revelação clara da vida eterna. Muitos já não acreditam na vida eterna. Muitos acham que isso é conto de fada, que é balela. Mas o Senhor, ele nos diz lá em João 14, versículo 6, que o Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Salvação só por Jesus. Aí lá em Apocalipse, João, na ilha de Pátimo, ele fala que ele viu os céus abertos e descia uma cidade santa. Aleluia. A cidade preparada. O Senhor tem uma cidade preparada para nós. Aleluia. Mas para entrar nesta cidade santa, é preciso que o nome esteja escrito no livro da vida. Glória a Deus. E para isto se concretizar, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Altíssimo, é preciso aceitar Jesus de coração, alma e espírito e falar: Senhor, entra na minha vida, muda o meu ser, muda o meu caráter, muda o meu viver, porque eu quero alcançar os céus. E quando nos declaramos para o Senhor que queremos alcançar os céus, queremos vida nova, aleluia, Jesus, ele entra, ele transforma, ele restaura, ele muda caráter, ele muda. E o Senhor Jesus, neste dia de hoje, ele te convida para uma mudança. Ele te convida para viver eternamente na sua presença. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Viva em paz, viva na presença de Deus, que Deus ele te alcance neste dia de hoje. Deus te abençoe, Deus te guarde.